primeiro tema. A gente não está tratando de escalação ainda, no geral, tudo, mas é algo que a gente tem uma tecla que a gente já vem batendo, né, ao longo da semana. Mas é esse retorno mais que esperado de Paulo Sérgio, que amanhã tem de ser titular, não é isso, João? Assim, espero que seja. Paulo Sérgio, esse ano, praticamente não jogou, né? A gente ficou meio que refém aí de ficar sem o camisa 9 que todo mundo projetava como titular. Já entrou nos últimos 2 jogos, ele já entrou, então eu acho que agora já tem condição física para estar no elenco e quem sabe aí ele chegue para corrigir o problema que o Náutico está tendo nesses últimos jogos de não fazer gol, não criar perigo para os adversários. Foi assim contra o Floresta, foi assim contra o Figueirense também. Assim, é esperança, né? Você olha para Paulo Sérgio e tem expectativa de gol. E ter ele como titular ali no lugar de Mezenga, que a gente até tenta. Eu acho que se teve uma boa vontade muito grande, assim, eu, da minha parte, pelo menos, teve. Porque, velho, quando você não tem alternativa, é melhor você aceitar um pouco também, porque o Náutico não tinha centroavante, era Mezenga mesmo, e aí eu acabava tentando ver mais as partes positivas do que as falhas, mas agora, quando a gente tem um 9 realmente ali no banco, ele tem que jogar, porque é o cara que a gente olha porra, pode ser que ele decida o jogo pra gente. Atos Gildo. Veja só, Antes de Renato. Atos, perdão, Atos. Setor Azul 16 do meu Retrô. Botou aqui, ó. Fala, amigos. Meu Retrô voltou a vencer agora. Ajudamos o Náutico indiretamente porque ganhamos do Freguês Brusque fora de casa. Grande Laércio Guerra. Grande Laércio Guerra. Pelo menos nessa rodada. O Náutico tem que perder. Nosso retrô, eu sou retrô também. Minha família descendente de Camaragibe. Tem um carinho pelo retrô. Que Paulo Sérgio, Atos. Renato, veja só, vai ser impossível eu aqui falar só de Paulo Sérgio, até porque tem umas coisas aqui entaladas na minha garganta sobre escalação do Náutico, e se eu for falar de um, eu vou acabar falando do setor inteiro, tá? Tá bom. Fala. Não, é porque na verdade, veja, a gente tá englobando. Eu ia querer ser específico sobre Paulo Sérgio, para depois a gente falar sobre os testes de Hélio dos Anjos. É um dos temas da live, é um tema específico. Tá bom, então vamos. Paulo Sérgio, você falou bem, é óbvio, tá? O ataque do Náutico vem mal. João disse, né? A gente sempre projetou o Paulo Sérgio como titular. Mezenga começou o ano muito mal. Mezenga teve problemas particulares, a gente sabe o que ocorreu ali no início do ano. Ele ficou, não afastado, mas mal entrado em campo por um bom tempo. Depois ele voltou, a gente tudo com uma boa vontade ali, ele tentando colaborar da forma que dava tal, mas entrou aí numa decaída novamente nos últimos jogos. Paulo Sérgio, que também mal se colocou à disposição no ano inteiro, né? Por problemas com lesão. Mas é óbvio que Paulo Sérgio tem que voltar. Do setor de ataque era a substituição não só óbvia como esperada de um setor que não está rendendo, mas que a gente acredita que com a entrada de Paulo Sérgio talvez fosse a chacoalhada suficiente para poder a produção aumentar, né? O Náutico conseguir fazer mais gols. Vamos aguardar que o Paulo Sérgio seja o titular amanhã e que ele seja o Paulo Sérgio do ano passado, né? Porque, assim, desse ano tá difícil, né? Tá muito disperso. Agora você vê, contra o Figueirense bastou 17, 18 minutos em campo, ele pelo menos um chute a gol ele deu, ele forçou o goleiro do Figueirense a fazer uma defesa. Então, se amanhã quase falha o goleiro. O goleiro rebotou. Se amanhã, amanhã vai ter um confronto do melhor ataque contra a melhor defesa, né? Então a gente pressupõe que o Caxias ele pode vir para cima, pode dar um espaço, né, para que a gente possa tentar jogar. Então vamos ver o que a gente consegue em relação a isso. Atos, você inclusive soltou no Twitter, né? E falou, já vem debatendo com a gente, fora do ar, sobre uma preocupação sobre o excesso de testes no ataque do Náutico, no setor ofensivo do Náutico, né? Por favor, disserte para os nossos queridos espectadores. Renato, veja, não é só isso, tá?
alguns alertas tá aparecendo para mim, tá? E eu tô ficando um pouco preocupado. Envolve tanto o time, escalação, quanto até contratações, tá? Veja, eu vou fazer essa ressalva, eu não precisaria fazer, mas eu faço questão de fazer, porque quem acompanha aqui o programa sabe, essa frase é muito boa, né? Quem me conhece sabe, só faltou estar com a camisa branca aqui para dar o depoimento. Mas quem acompanha o programa sabe que eu sou fã de Hélio dos Anjos, tá? E é óbvio que eu sou fã do pacote inteiro. Hélio dos Anjos não tem só virtudes, mas você tem que abraçar o pacote, né? Lá ele, não adianta você querer ele ao seu modo, tá? Mas, obviamente, que a gente vai fazer críticas em algo que a gente não veja como positivo. E como eu coloquei lá no Twitter, eu vou fazer questão de repetir também, Renato. Eu nunca quis fazer crítica a treinador com base no que eu acho que deveria ser. Porque para mim, partir desse ponto seria muito egocêntrico assim e seria muito fácil também. Aí eu chegaria aqui, o treinador fizesse o que fizesse lá no time, eu ia dizer, eu não gosto assim, eu não quero assim, então eu vou criticar. Não, eu procuro conhecer o treinador, entender o que ele está tentando promover e dentro da lógica dele, do plano de trabalho dele, da formação dele, do modelo de jogo dele e das opções que ele tem, do material humano que ele tem, eu vou fazendo as ponderações. O ataque do Náutico, ele vem sofrendo para conseguir chegar em gols. Isso é um fato. O Náutico tem a melhor defesa do campeonato. Mas deve ter um dos piores ataques. Não tenho aqui com certeza, mas com certeza ali deve estar. Eu acho que não está entre os 10 melhores ataques, não deve estar. Então, naturalmente, algumas mudanças é natural que ocorra. Agora, o Náutico vinha de uma sequência onde mesmo o ataque tendo suas dificuldades para conseguir produzir, o Náutico vinha conseguindo alguns resultados interessantes. O Náutico teve ali um recorte de 6 jogos ali, onde as derrotas e até os empates vieram de forma assim, muito de contexto. Aquele jogo da Ponte Preta, que foi depois do jogo do São Paulo, que foi uma batalha campal, o time estava pregado em campo, aquele empate contra o ABC, que a gente teve um jogador expulso com 3 minutos de jogo. Mas o empate contra o Floresta parece ter acionado em Hélio dos Anjos uma certa urgência de mudanças que eu temo que seja radical demais. Porque o jogo do Floresta, apesar de ser em casa contra um Floresta, que a gente sempre vai mirar uma vitória, é óbvio isso, mas o Floresta está dentro do G8. E o Floresta, João fez análise do time, o João adiantou que o Floresta tinha uma defesa assim, que vinha se defendendo muito bem, que era o destaque do time era o sistema defensivo. E ele vinha jogar aqui, terminando o jogo com 4 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais, que foram muito competentes em conseguir se defender. Estacionar no verdadeiro ônibus ali na área do Náutico. Então isso foi um jogo de contexto. Times que vêm enfrentar o Náutico vêm para jogar fechado. Mas eu acho que tão radical quanto o Floresta fez, eu acho que é difícil de acontecer. Acho que a gente não vai ver novamente. Nem na aptidão para só se defender como o Floresta fez, juntando também cera, né? O Floresta fez muita cera, e também o sucesso que o Floresta teve de fazer isso. Então eu acho que esse jogo contra o Floresta, ele não podia ser um catalisador de você querer mudar tudo para poder tentar uma melhora. Até porque essas tentativas, elas estão vindo com jogadores que não demonstraram em campo ainda o suficiente para poder superar os que são titulares. Pelo menos, ao meu ver, não em todos os casos. Em alguns, sim. Por exemplo, no setor de ataque, eu acho que é quase unanimidade que o que vem rendendo menos é Vinícius. Talvez a peça a se mudar tivesse sido Vinícius.
ele escolheu como primeira peça para mudar o Patrick Alain. E eu pergunto, alguém que jogou na posição do Patrick Alain rendeu mais do que ele? E eu não estou querendo dizer aqui que Patrick Alain tá jogando bem, não. Pelo contrário. Vários jogos aqui a gente fez críticas a Patrick Alain. Eu que o diga. Exato. Mas eu também não vi você dizendo, Renato, que Vinícius, no lugar de Patrick Alain, na posição do Patrick Alain no jogo passado, rendeu mais. Pelo não, de forma alguma. Eu, inclusive, eu até disse no Twitter, né? Que ele tinha sido testado na função e tinha agradado quem estava acompanhando no treino. Só que treino é treino, né? E jogo é jogo. Patrick Alain foi... Vinícius foi eleito aqui o pior em campo, salvo engano. O Lucas Cardoso desceu do aeroporto ontem. E provavelmente vai jogar como titular. Talvez nessa posição que o Patrick Alain ocupa. Conheço um pouco do Lucas Cardoso. Me baseio no que João trouxe aqui pra gente, né? Que a gente fez a análise do jogador. E no que ele entrou ali na partida contra o Figueirense. Me parece características que estão um pouco longe, tanto do Patrick Alain, ou até do que a gente precisa para a posição. Ou então ele vai optar por jogar o Lucas Cardoso para a esquerda e trazer o Vinícius novamente para a posição do Patrick Alain. E algo também que pode acontecer é a saída de Kelvin e a entrada de Hélio Borges. Vi alguns comentários em relação a isso, que isso estava sendo testado durante os treinos. Eu acho que é mudanças demais, tá? São mudanças demais, como eu disse, de jogadores que não parecem estar rendendo acima dos que estavam no time. Ou dos que estão até agora, né? Até o último jogo, por exemplo. Vinícius, no lugar de Patrick Alain, Vinícius não está rendendo bem. Lucas Cardoso chegou ontem. Eu acho que ele poderia continuar entrando, como o Paulo Sérgio vem entrando nos jogos, para assim que ele fizer um jogo bom, que produza algo no ataque, para poder a gente sentir confiança numa mudança. E a mesma coisa com o Hélio Borges. Hélio Borges, o torcedor tem um pouco mais de carinho aí, virou entusiasta do jogador, eu sou um pouco mais cético em relação a ele, principalmente como titular. Me preocupa muito a entrada de Hélio Borges como titular nessa configuração de jogo de 4 jogadores na frente. Eu acho que é tudo muito complexo para a cabecinha de Hélio Borges, sabe? Eu gosto mais de Hélio Borges numa formação um pouco mais simplificada, que é o que o Náutico acaba fazendo na segunda etapa dos jogos, principalmente em jogos fora de casa, onde o Náutico sempre bota um volante a mais, simplifica na frente e deixa Hélio Borges mais livre para fazer quase o que ele quiser. Nesse encaixe de 4 jogadores na frente, que fica cada um na sua posição, com necessidade de voltar para poder fechar o lateral, para poder ajudar na marcação, me preocupa, porque eu acho que um dos maiores defeitos do Hélio Borges, que às vezes não aparece muito para a torcida isso, é a questão tática. O Hélio Borges é muito indisciplinado taticamente. Então eu acho que é preocupante essa quantidade de mudança. Eu espero, veja só, tem 2 coisas que podem, assim, jogar toda essa minha retórica aqui na lata do lixo. E eu vou torcer muito para que as 2 coisas aconteçam. Uma é eu estar errado, e o Náutico fazer um belo jogo segunda-feira e vencer. E uma segunda é o jogo criar uma certa característica. Veja, se o Náutico faz um gol de escanteio, que não vai ter, possa ser que não tenha nenhuma colaboração das mudanças, o Náutico faz um gol de escanteio no começo do jogo, o jogo vira outro. Futebol tem disso. Futebol, às vezes, pega toda essa análise que você tenta prever do jogo e é jogado na lata do lixo. Não adianta você querer se apegar, não, eu faço uma análise de como vai ser o jogo e vai ser desse jeito. Existe uma boa possibilidade de você errar. Então, eu torço para que ou eu esteja errado, ou que o jogo se dê de uma forma que facilite. Por exemplo,
Se o Náutico tivesse feito um gol logo no início contra o Floresta, o jogo teria sido outro. A gente não ia ter visto o jogo que a gente viu, do time do Floresta se defendendo o tempo todo. Então, vou torcer muito para que isso aconteça, mas eu confesso que estou um pouco preocupado com essa quantidade de mudanças. Porque, mesmo que o Kelvin, Renato, ele não seja o ideal para a posição, eu acho que ele colabora de certa forma. Eu acho que não seria nele o jogador a se pensar em mudança agora. Eu acho que tem alguns outros problemas, como a situação de Vinícius, como a situação do próprio Patrick Alan, que o substitui. O maior problema é Vinícius, viu? Sim, veja, eu tenho um problema para resolver que é Vinícius. Estou tentando resolver outro que é Patrick Alan. Por que eu vou lá me preocupar com o Kelvin agora? Será que mudar os 4 do ataque, ou mudar 3 do quarteto ofensivo e deixar só o que vem rendendo menos, que é Vinícius, vai ser solução? Então isso está me preocupando e eu estou começando a refletir sobre será que vale a pena manter Patrick Alan no banco quando você não tem a peça para substituir ele? Porque se o Náutico tivesse outro meia, beleza. Vamos tentar o jogador. Mas o Náutico está quase que improvisando na posição. Está botando jogadores que, desculpa, não tem a característica. Que vai forçar o Náutico a jogar no 4-2-4. Eu acho muito preocupante jogar com 4-2-4. Mesmo que por vezes, com o Patrick Alan jogando nessa posição, vire um 4-2-4, é por vezes. Não é sempre. Não é uns 90 minutos da partida. E contra o Figueirense, eu vi um 4-2-4. E olha que era Marquinhos que estava jogando pela esquerda. Marquinhos que originalmente está acostumado a jogar também de meia. Imagina com o Lucas Cardoso. Então, o time do Caxias é um time de qualidade. É um time que vem sem peso nos ombros. Tá? Toda vez que você perde o meio campo para um time de qualidade, é preocupante. Se o Náutico jogar no 4-2-4 contra o Caxias, que tem qualidade, vai precisar conseguir fazer o gol muito cedo para ter o controle do jogo. Porque eu já estou vendo que o Caxias tende a dominar esse meio campo e tende a dificultar a nossa vida nesse jogo. Vamos contextualizar até para a Chape que chegou agora. A gente trouxe no primeiro tema a necessidade de Paulo Sérgio realmente ser titular amanhã. E agora a gente está falando sobre uma preocupação que Atos tem com os testes que Hélio dos Anjos vem fazendo. Além da questão de Paulo Sérgio, testar Vinícius no meio de campo, tirar Patrick Alan do time titular, possibilidade de tirar Kelvin da equipe, de deixar Lucas Cardoso como meio de campo. Então, assim, é algo que Atos está enxergando como preocupante, uma vez que, segundo ele, ponto de partida foi a partida contra o Floresta, onde talvez não fosse um motivo para um extremo desespero, já que o Floresta se fechou muito bem nesse jogo. Eu tinha comentado isso na outra live que eu participei, né? Não foi na outra live, não, na outra que eu participei. Que eu não sei se mexer em Patrick Alan agora é a melhor solução, não, porque eu não consigo enxergar outro que vá fazer a função dele. Eu tenho medo até de uma contratação, a não ser que seja um caso excepcional. Mas se for para fazer um Lucas Cardoso, eu não sei nem se vale a pena ficar trazendo peça para fazer a função de Patrick Alan. Acho que vale mais a pena você insistir em Patrick Alan. E é isso aí, pô. E entender, a gente tem um meia que é nota 6,5 e é isso aí. Vamos tirar proveito disso, vamos ver o que dá para tirar disso. O Kelvin também, eu acho que é um jogador que produz alguma coisa. De tudo que já jogou na ponta do Náutico, que foi irritante, Kelvin é um das menos irritantes. Então, eu não mexeria muito, não, velho. Acho que eu aceitava muita mudança na zaga, porque a zaga, de fato, assim, era muito problemática. Mas eu acho que na função de Patrick Alan e na função de Kelvin, eu já vi situações piores pra gente estar se preocupando com isso agora. E tem um segundo tempo, Chapo. Bota no segundo tempo, vamos ver o que acontece, porque até agora tá entrando no segundo tempo, tá mudando nada. Dá 60 minutos para Patrick Alan e fala, entra lá e me mostra que dá para mudar. Se não mostrar, fica Patrick Alan mesmo, pô. Assim, eu tenho alguns pontos de concordância aí com os meninos e outros de discordância, assim, muito, muito fortes, porque
velho, eu não consigo ver qual foi o jogo bom de Patrick Alain. Não tem, pô. A gente joga muitas vezes. A última vitória em casa, o Patrick Alain jogou de forma honesta. Qual foi a última vitória em casa? O 2-0. Inclusive, ele fez gol, né? O 2-1 contra o Maringá, né? 2-1 contra o Maringá. Pô, Ele jogou bem no tempo, saiu cedo no segundo. Ele fez um gol, né? eu acho que ele fez o gol. Eu acho que ele Fez, jogou bem, o né? gol foi dele. Se você lembrar, Lucas, se você lembrar, João, a gente avaliou como uma retomada de Patrick Alain aquele jogo. Foi. Não, mas porque se Patrick Alain ele pegar na bola e fazer alguma coisa, a gente vai avaliar como retomada, justamente porque ele não vem jogando nada. Patrick Alain não tá jogando nada, minha gente. Sim, mas Vinícius entrou no lugar dele. Vinícius. fez mais, É fez esse mais o ponto. que ele fez no jogo contra o Maringá. Justamente, é esse o ponto de concordância. Para mim, o erro é manter Vinícius. Eu acho que isso passa até uma mensagem ruim, que é Vinícius pode cagar o campo e ele vai continuar sendo titular. Eu acho isso ruim. Eu acho que o que deveria, nesse próximo jogo, a primeira mexida teria que ser em relação a Vinícius. Agora, eu não acho que uma mexida em Patrick Alain, que não é nem mexida, né, porque ele já não vinha sendo titular, seja uma coisa assim, ruim. Lucas, eu discordo também um pouco das características do que Atos pensa sobre o jogador. Assim, eu acho que Lucas tem uma capacidade de jogar por dentro boa. Eu acho que ele vai trazer uma coisa que a gente vai perder com o Paulo Sérgio, que é a relação da marcação-pressão. Paulo Sérgio ele faz muito menos isso do que Mezenga, então a gente vai precisar compensar e ter Paulo Sérgio e Patrick Alain deixa esse fator aí muito lento. Então eu acho que Lucas tem técnica e tem um estilo de jogo que ele pode jogar ali por trás do centroavante, como o Patrick Alain vem fazendo. A gente joga no 4-4-2 faz tempo, tá? Desde que Hélio chegou, a gente joga no 4-4-2 com o Patrick Alain sendo um segundo atacante. Então a gente vai manter o esquema de jogo, mudando características de jogador. Então eu acho essa uma mudança positiva. Em relação a Kelvin, e aí, agora eu manteria Kelvin, porque eu mexeria em Vinícius. Se fosse para colocar Hélio Borges, eu colocaria Hélio Borges no lugar de Vinícius, porque eu acho que Vinícius está tendo um rendimento muito ruim. E, como eu falei já, é até uma mensagem ruim aqui, de você ter um jogador que é titular independente do que ele joga. Ô João, me diz uma coisa, João. Digamos que tu fosse virar o treinador do Náutico, tá? Virasse o treinador do Náutico agora, tu vai fazer o time que tu queira. Quais são, para tu, os 4 melhores jogadores do meio campo para frente ali do Náutico? Do elenco inteiro, assim. Depende. Mas de agora, Agora, tem um momento, eu não posso esquecer o momento, Otto. Não, tudo bem. O que eu quis dizer foi o seguinte: esqueça que, por exemplo, um jogador foi sacado no último jogo, então não faz sentido ele voltar para o time na mesma hora. Dê uma esquecida nisso, porque você é um novo treinador, você está chegando. Você vai ter visto os últimos jogos do Náutico, você vai receber ali o relatório da comissão técnica, mas quem vai escalar é você. Aí você, como primeiro jogo, aí eu vou colocar essa condicionante. Você pensa o seguinte: eu tenho que colocar os 4 melhores em campo. Tá? Quem para você os 4 melhores? E sabe o que vai acontecer? Eu vou cair numa coisa que treinadores novos tendem a cair, que é pegar jogadores que tenham um nome e que tem uma história mais consolidada, e eu acabo mantendo um Vinícius que não tem um rendimento bom no ano inteiro aqui que jogou pelo Náutico, não jogou bem na maioria dos jogos, e eu vou cometer o erro de manter Vinícius. Agora, isso é um erro. Porque não concorda que Vinícius vai estar? E Vinícius vai estar e a gente acha que ele não deveria estar. Então, o treinador que ele chegasse agora, ele ia começar errando. Tá, vamos ver o seguinte, vamos melhorar. Eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. Mas é um erro.
Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou logo dizer o que eu quero, mas não é que eu quero colocar esse time em campo. Eu só quero dizer o seguinte, os 4 melhores jogadores do meio para frente é Patrick Alain, Vinícius, Paulo Sérgio e Kelvin. Agora, alguém pode chegar aqui e falar que é Marquinhos. Tudo bem, mas veja. Os 4 jogadores são esses. O ideal, e que o mundo nunca é o ideal, o mundo não é um lugar bonito, o mundo não é um lugar perfeito, o mundo é um lugar feio. Então, no mundo perfeito, seria Patrick Alain, Vinícius, Paulo Sérgio e Kelvin. Ok, não estou trabalhando com o mundo perfeito aqui. Mas é difícil, aonde eu posso ter crítica a esses 4, mas nada fora desses 4 é acachapante ao ponto de eu dizer tem um fora desses 4 que é titular absoluto porque tá jogando pra caramba. Não tem esse jogador não existe. Tá? E eu olho para esses 4 e veja que o time tem que ser todo diferente. Eu tenho que entrar com o Hélio Borges, eu tenho que entrar com o Lucas Cardoso, eu tenho que entrar com outro no lugar de Vinícius, com outro. Velho, já que não tá rendendo ninguém, eu tenho que lembrar que os 4 melhores são esses. E esses 4 nunca jogaram junto. Os 4 nunca jogaram junto. Então, meu ponto é, se quer mudar alguma coisa no ataque, a mudança de Paulo Sérgio voltando, que não estava jogando porque não tinha condição de jogo, talvez fosse o elemento suficiente e necessário para poder a gente ver essa mudança. Do Paulo Sérgio voltando para o time, como vai voltar. Mas tendo a oportunidade de jogar com as outras 3 peças que parecem ser as melhores tecnicamente, porque o campeonato daqui a pouco acaba. Eu não estou querendo formar time para 38 rodadas, porque eu não tenho 38 rodadas. Eu acho até esse argumento do quase um apelo de dizer assim, porra, deixa o Paulo Sérgio jogar com o Kelvin, Vinícius e Paulo Patrick Alain. Vamos ver. Mas, pessoal, assim, mas o problema do Náutico é que tá faltando alguém para fazer gol. O Náutico cria chances e Mezenga tá perdendo. Não é isso, pô. O Náutico não cria chance. Mas o Náutico... Mas se o Náutico não cria, Lucas... Lucas, puta que pariu. Agora eu tô com o Lucas na cabeça. Eu conto com o Criciúma. Tava assim, Mas, João, veja. Se o problema do Náutico é criação, aí eu vou jogar com um atacante a mais. Porque, cara, eu sei, porque eu já falei isso aqui. Eu sei que Patrick Alain joga muito enfiado, por vezes como segundo atacante, mas não é sempre, João. Não é o jogo inteiro, pô. Não é. É óbvio que a gente aqui, se a gente pegar o replay dos jogos do Patrick Alain, a gente vai encontrar Patrick Alain na zona mais de meio campo, perto dos volantes, muitas vezes também. Aí será que esse meu problema de criação ele vai ser solucionado com eu tirando o Patrick Alain e colocando um cara que joga mais dentro da última linha, mais do que Patrick Alain joga, que é o caso de Vinícius ou Lucas Cardoso? Porque a gente tem que lembrar que os nossos volantes, principalmente o segundo, é Marco Antônio. Marco Antônio é meu titular, gente. Eu não estou dizendo nada diferente disso. Mas Marco Antônio não cria. Marco Antônio não cria. O Náutico só tem um mínimo de criação com os volantes, com o Igor Pereira criando. Eu chamei a atenção que no jogo do Floresta, o único momento que o Náutico conseguiu acertar um passe para chegar na última linha com um jogador encaixotado foi quando o Igor Pereira deu um passe para Patrick Alain. Que ele meio que domina errado ali, a bola bate no adversário e a bola sobra na canhota dele, ele joga de primeira, a bola passa rente à trave. Foi tirando o lance de Auremir, foi o lance mais perigoso do Náutico. No primeiro tempo foi. Teve que Igor Pereira, que em tese é um primeiro volante mais contenção, dar esse passe, porque você não vê Marco Antônio fazendo isso. Porque não é a característica dele. A gente já discutiu muito aqui que, na verdade, a principal característica do Marco Antônio é ir para cima do adversário para poder fazer essa pressão, roubando a bola, para já estar próximo do último terço. Mas tem jogo que não se dá dessa forma. Nos últimos 2 jogos isso não aconteceu, porque os adversários não permitiram. Pelo encaixe do jogo foi diferente. O Floresta, por se defender muito, entregar a bola para o Náutico.
E o Figueirense, por dominar o meio campo do Náutico, o Náutico não conseguia fazer esse combate. Então a gente tem que lembrar que a gente já tem um problema vindo dos volantes. Nenhum dos meus dois volantes vão criar. Pois bem, tudo bem. Aí eu tenho um jogador de frente que pode jogar centralizado, pode ser o meu meio campista. Eu tinha Patrick Alain. Ah, mas Patrick Alain, por vezes, serve muito como segundo atacante. Ok, isso é certo mesmo. Eu falo isso direto aqui. Aí eu vou optar para corrigir isso, que é um problema de criação, da bola que vem de trás. Eu vou optar por tirar Patrick Alain e botar um cara que joga mais encaixotado na última linha do que Patrick Alain. Porque mesmo que você acredite, João, que o Lucas Cardoso possa jogar por dentro, assim, eu vou precisar ver para crer. Eu acho que o Lucas Cardoso, minimamente jogando por dentro, era em contexto de time que tinha outra formação tática. Não era um time com 4 jogadores no ataque e o Lucas Cardoso jogando por dentro. Mas vamos aguardar para ver. No jogo contra o Figueirense, não foi o caso. Mas se ele jogar por dentro, a gente vai observar. Mas eu não acho que a entrada desse jogador que vai aumentar minha articulação para poder eu criar. Porque característica de pisar na bola, pensar o jogo, dar o último passe. É Patrick Alain? Veja, ele pode não estar rendendo, João. Ele não faz isso, Adi. Ele não faz isso. Patrick Alain não foi agora no Náutico nesses últimos anos. É porque talvez Patrick Alain esteja tanto tempo sem jogar assim que a gente está esquecendo. Porque Patrick Alain, ele nunca foi esse meio articulador. Renato reclama disso de Patrick Alain faz 2 anos, pô, desde que ele chegou. Ele não é esse meio articulador. A gente está criando verdade, um jogador hipotético. Ele não faz isso. Assim, gente, deixa eu dizer uma coisa nesse debate. A gente está repetindo o mesmo filme de 2 anos atrás, 23, 24 e 25. A gente estava insatisfeito com jogador A, pede o B. Quando o B joga, pede o A de volta. E fica nesse ciclo. Muito embora eu sei que o ponto de partida desse debate não foi exatamente isso. Foi a questão do receio da quantidade de testes que estavam sendo feitos por Hélio dos Anjos. Mas o que a gente está entrando no debate é exatamente esse. Ninguém tá satisfazendo de uma maneira suficiente. Todo mundo deixa a desejar em algum ponto. A grande questão é qual bronca maior você vai querer aceitar. A questão é essa. É escolher o menor estresse que você vai ter, porque você vai estressar com alguma coisa. Eu acho, então, Renato, que a gente deveria parar de cobrar a criação do time, porque esse time não vai criar, não. Por isso que a gente pede um meia, pô. Esse time só vai conseguir chegar no último terço quando ele tomar a bola do adversário. O time está na cabeça de Hélio, é formado por isso. E aí vai um outro elemento que eu acabei esquecendo, Renato, que eu citei no começo, que meu problema não era só com essas opções. Era também questão de contratação, tal. Hélio dos Anjos está querendo o Samuel. Não sei se é pauta do programa aqui. Pra mim isso é um absurdo, velho. Isso é uma tapa na cara. Se ele vier, tomara que ele chegue aqui e faça um monte de gol. É quase obrigatório a gente, quando faz um programa direcionado a um clube, a uma torcida, e que a gente é torcedor, a gente fica falando essa ressalva, né? Essas ressalvas são até bobas. Mas é porque a gente viu o jogador aqui, velho. Samuel vai botar quem no banco aí? Não, Samuel, jamais ele veio para resolver. Jamais. Como é que tá a situação do Caxias em relação ao time, João? Tu chegou a dar uma olhadinha sobre a forma de jogar, alguma característica que a gente pode destacar para amanhã? Cheguei, Renato, e assim, eu acho que quando você olha um time na liderança, com 5 vitórias seguidas, obviamente eu não vou chegar aqui para falar que o time é ruim, né? Talvez eu chegasse aqui para falar como eu falei com a Ponte Preta, que, pô, esse time tem mais ponto que futebol jogado. Eu acredito que isso seja muito o caminho da Ponte Preta. Com o Caxias, eu acho um pouco diferente. O trabalho do Júnior Rocha é um excelente trabalho. Eles entraram numa espiral também de confiança muito alta, então tem jogadas assim que tem horas que tudo dá certo para os caras. Assim. Tem um artilheiro do campeonato, né, que é o Iago. O Iago, que jogou aqui em 2017, não deixou saudade.
só que ele joga lá na ponta esquerda do Caxias e parece que o que ele fizer vai dar certo no campeonato. É um jogador que está numa fase espetacular e o Náutico vai ter que ter muito cuidado com esse lado esquerdo do Caxias, porque assim, tem uma aproximação do lateral esquerdo também do Marcelo, chega com o volante também, numa transição muito rápida que eles têm, porque os jogadores de ataque deles são muito velozes, tanto o Iago pela esquerda, o Carlson, que é um jogador até conhecido, né, já jogou em times assim de expressão do Brasil, e tem o centroavante, que é o Eduardo Melo, que se vocês repararem amanhã, vocês vão ver que ele é tudo que a gente buscava num centroavante. Nesse cara aí, nessas características de ser um cara que faça uma pressão, que seja forte, que tenha capacidade física. Assim, o Eduardo Melo, ele é um centroavante moderno aí, vamos dizer assim. O cara, ele corre bastante, ajuda muito na pressão, tem uma bola aérea boa, então também vai ser outro caso aí para gente tomar cuidado, porque o Caxias ele consegue pressionar muito a defesa dos outros times. Contra o CSA, eles tiveram muita chance de fazer gol assim, e um primeiro gol que eles fazem é justamente de uma vacilada da defesa deles, marcando o CSA dentro da área do CSA, impondo uma pressão muito grande durante aqueles 15 primeiros minutos ali, e nos 15 primeiros minutos estava 2-0 Caxias. Então, assim, é um time que impõe esse tipo de jogo pro adversário. Agora, essa é a parte boa, né? Mas todo time tem, principalmente na Série C, tem as suas partes negativas, e eu acho que a defesa do Caxias é uma parte aí negativa do time, tanto que eles levaram muitos gols, eles têm o melhor ataque, 22 gols marcados, mas eles não têm uma boa defesa em relação a gols tomados, levaram 14 gols, se você for comparar com o Náutico tomou 6, então assim, é uma diferença muito grande, então eles deixam jogar, eles cedem espaço por dentro, né? Vai ser medição de fogo, porque eles vão deixar jogar, eles vão deixar espaço na zaga, o Náutico não vai precisar ficar recorrendo sempre a cruzamento, porque eles cedem espaço pelo meio. Se você conseguir encaixar ali, você vai chegar a algum passe, alguma jogada mais perigo no gol adversário. Eles têm um goleiro também que está uma fase muito boa, o Thiago Coelho, faz excelentes defesas aí no campeonato, mas é o ponto, vamos dizer assim, fraco do time. Eles criam, mas deixam criar. Por quê? O Iago e o Carlson, eles não acompanham muito. Geralmente eles jogam com Thomas Bastos também, que é outro, mas eu acho que vai até jogar, porque o Pedro Cuiabá, eu acho que ele tá suspenso pelas contas que eu fiz pelo aplicativo, porque o aplicativo às vezes erra cartão. Mas o Pedro Cuiabá, se eu não me engano, vai estar suspenso, então eles podem ser que eles joguem com o Thomas Bastos, então acaba que eles marcam com -4 nesse campo mais defensivo. Então, deixam espaço muito por causa disso. Então, assim, vai ser aquele jogo franco. O Náutico vai precisar ter muito, muito cuidado com essa transição rápida, porque, velho, o goleiro do Caxias, ele mal tenta sair com o zagueiro. Quando ele pega a bola, ele corre para fazer um lançamento rápido e ele tem uma boa saída de bola, tanto para o Carlson quanto para o Iago, para sair na correria e atacar rápido. Então, assim, o Náutico vai precisar ter muito cuidado aí, principalmente com a lateral. Estou preocupado com o Arnaldo, vou ser muito sincero. Eu acho que o Matheus Silva ele vai ter um papel muito importante nesse jogo, porque ele vai precisar cobrir muito o Arnaldo, nessas saídas do Arnaldo, e ele vai jogar com o Eduardo Melo e com o Iago, sempre querendo atacar as costas da zaga. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado. Agora, não é impossível. O Caxias tem 3 derrotas no campeonato, perdeu para o Itabaiana, por exemplo, fora de casa. Dá para a gente chegar, se a gente conseguir fazer um bom jogo, tentar impor o ritmo, não errar tanto na saída de bola como errou contra o Figueirense,
a gente consegue neutralizar ali um ponto forte deles e aproveitar ali as fragilidades da defesa para poder vencer a partida. Agora, sim, o Caxias não é líder à toa. É muito bom frisar isso. Eu acho que a Ponte Preta chegou a um momento nessa Série C que era líder sem merecer. O Caxias não. O Caxias, pelo que eu vi, tirei essa semana, a gente teve mais tempo, né? Então eu consegui ver mais jogos do Caxias. Vi uns 4, 5 jogos dele nessa Série C. E assim, é merecido. Eles jogam bola para ser o melhor time realmente. Agora é possível. É possível vencer. Atos é um jogo de se firmar, né? Como melhor defesa, impedindo o melhor ataque e mostrar que assim o tipo de jogo é algo que ele quer, né? Uma equipe que deixe jogar e o Náutico consiga mostrar o porquê disso, né? Renato, eu acho que não é um jogo de firmação para o Náutico, não. Eu acho que é um jogo, na verdade, de muitas interrogações. O Náutico precisa da vitória de forma desesperada. Esse fator eu acho positivo, que o Caxias não vai estacionar um ônibus na própria área. Só que pode ser perigoso também. Mas eu prefiro assim do que um Floresta do jeito que aconteceu, né? Agora, o fato do Náutico ter a melhor defesa, eu acho que pouco diz pelo rendimento da dupla de zaga do Náutico. Eu consigo enxergar no Matheus Silva uma certa regularidade. Regularidade não é nem a palavra, na verdade é um potencial. Porque o Matheus Silva chegou muito fora de forma, está tentando recuperar essa forma, mas é longe do Matheus Silva da Ponte Preta, tá? E aqui eu não estou nem tratando de rendimento, eu estou falando de forma física. É só você ver uma imagem de Matheus Silva quando estava na Ponte Preta há um ano atrás, e você vai ver que parece até outro jogador. Parece que o jogador atual engoliu o Matheus Silva do ano passado. Então, ele ainda não está na sua forma física ideal. E muito por isso que eu vejo que é um zagueiro que, para mim, é diferenciado. Porque se nesse processo de melhorar a forma física, a gente já vê ele como o melhor zagueiro do time, imagina se ele conseguir ficar bem fisicamente. Só que o rendimento no final dessa dupla de zaga, para mim, ela não corresponde a ter a melhor defesa do campeonato. Acho que essa melhor defesa do campeonato ela vem de outros elementos e muito por causa do Muriel. Muito por causa do Muriel. O Muriel entrou numa espiral positiva de uns. Sempre eu tento contar quantos jogos eu acho que já passa de 10 jogos, assim, que Muriel tá numa fase, assim, esplendorosa. Então, para mim, é o elemento do Náutico ter a melhor defesa do campeonato. Eu acho que os laterais estão conseguindo render bem defensivamente, tá? Principalmente o Igor Fernandes. Igor Fernandes já chegou a ser eleito o melhor jogador da partida aqui. E na lateral direita, o Arnaldo não vem fazendo falha defensivamente. Então acho que vem mais daí, do goleiro e das laterais, do que do miolo de zaga por si só. E no ataque, aí esqueça, meu amigo. O Náutico tem a sua base na dupla de volantes, né? Porque já vem jogando há muito tempo. Mas no ataque é dúvida total, que é toda a discussão que a gente teve hoje. Sabe? Então acho que não é um jogo de se firmar, eu não classificaria dessa forma. Eu acho que, na verdade, é um jogo que o Náutico entra com bastante dúvidas do que ele vai ser para essa reta final. Ainda está precisando se encontrar no ataque, promovendo mudanças, tentando procurar. A defesa, o meu de zaga, todas essas questões que eu disse, que o rendimento final ainda não é tão positivo. A única coisa que fica é um modelo de jogo, tá? Que muito baseado em conseguir apertar o adversário, tomar essa bola, e que eu espero que o Hélio consiga outras alternativas, porque nos últimos 2 jogos, esse modelo de jogo não se apresentou, porque o adversário não deixou, por diferentes motivos, em cada um dos 2 últimos jogos. Eu temo que o Náutico tenha ficado previsível, e que os adversários já tenham entendido isso. Eu espero encontrar alternativas no jogo de amanhã. E a escalação, senhores? Veja, a defesa e os 2 volantes, isso aí não vai ser alterado, não.
é o que vem jogando, não tem nenhum motivo para poder ter algum tipo de mudança. Então, Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos, Igor Fernandes, Igor Pereira e Marco Antônio. Isso aí a gente já sabe. 6 jogadores. Para cima, tudo é dúvida. E pior, o mais certo é Vinícius. Talvez Vinícius não seja dúvida. Seja jogando por dentro ou seja jogando pelo lado. Por dentro é muito difícil, tá? Assim, eu acho que Hélio, espero que ele tenha aprendido contra o Figueirense. Assim, por dentro não dá. Não dá. Deixa Vinícius na ponta. Se for para colocar, pelo menos deixa ele na ponta mesmo, que ele não precisa participar tanto do jogo como ele participou no jogo contra o Figueirense, né? Por dentro errando muito. Assim, eu espero que espero não, porque eu esperava que ele fosse reserva. Mas se ele for titular, que pelo menos seja pelo lado esquerdo. E ali as outras 3 posições a gente fique realmente nessa dúvida. Tem um ponto, inclusive, gente, que eu acho que vale a gente lembrar, que é exatamente o contexto da partida de amanhã, que é de um time que ataca bastante, que deixa jogar. Isso pode ser positivo para Vinícius, né? Mas não tem que encontrar algumas alternativas. Eu estava falando, Renato, que eu tenho medo de um Náutico tá se tornando previsível. Eu citei a questão do Náutico gostar de apertar a saída de bola do adversário e tal. Mas outra coisa também que está ficando muito previsível no Náutico é a saída pela direita. Impressionante como os times estão fechando a porta por ali e o Náutico, o máximo que ele consegue é: quando eu for pro lado esquerdo, eu também não vou sair mais de lá. Tem que ter um balanço, pô. Tem que ter um balanço. Contra o Floresta foi isso que aconteceu. O Náutico no primeiro tempo só tentou sair pelo lado direito, o Floresta fechou a porta, e no segundo tempo só tentou pelo lado esquerdo, pô. Então eu acho que está se tornando previsível nisso, e é preciso dosar para poder não ficar fácil de ser marcado.